Catarina registra a menor temperatura do país no ano e você vai ver também. A busca por trabalhadores que queiram ter carteira assinada continua no país. Você sabe o quanto você paga de imposto dentro da sua conta de energia elétrica? Nossa casa promove mais um evento a fim de arrecadar donativos para a instituição. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, hoje terça-feira, 24 de junho de 2025, temperatura agora na região de Planalto Sul, 14 graus. E é sobre o inverno que chegou para valer que a gente já abre o nosso programa de hoje com temperaturas que chegaram a menos 8 graus na madrugada dessa terça-feira. A frente fria ainda vai deixar as temperaturas baixas até a próxima quinta-feira em todo o país. A terceira onda de frio do ano no Brasil e a primeira do inverno está intensificada para os próximos dias. Por causa desse sistema, nesta terça-feira, várias capitais registraram as menores temperaturas do ano, com possibilidade de geada em praticamente toda a região sul. Quase todo o estado de São Paulo, centro-sul do Mato Grosso do Sul e sul de Minas Gerais. Santa Catarina registrou a temperatura mais baixa do ano no país. Urupema, uma das cidades que compõem o Vale das Neves, na Serra Catarinense, registrou menos 8,6 graus na madrugada de segunda para terça. A geada dominou a maior parte das cidades serranas e aqui estavam mais próximas. Entre os Planaltos e Meio-Oeste, as temperaturas mínimas ficaram entre menos 2 e menos 5 graus. Todos os pontos que são monitorados pela EPAGRE em Santa Catarina marcaram abaixo de 10 graus até as 6 horas da manhã. Em Florianópolis, na capital, as mínimas registradas foram de 8,5 graus positivos. No norte da ilha, já no sul, em Criciúma, 2 graus ao amanhecer foi o registro. Essa terceira onda de frio que atinge o Brasil deve avançar com 2 pulsos de ar polar. Ao longo do dia, o sol vai permanecer na maior parte das regiões afetadas pela onda de frio, com máximas nessa quarta-feira que não devem passar dos 14 graus. Com exceção do sul do país, as temperaturas podem subir lentamente a partir da tarde de quarta. Na quinta, o potencial do frio diminui, com uma possível chegada de uma nova frente fria, trazendo chuva para vários estados do país. Gente, tudo isso, esse gelo todo, menos 8 graus, gente, já pensou? A gente que está na região de Planalto, hoje sofreu 2 graus em Criciúma, menos 8,6 graus ainda, quase menos 9, já chega até a arrepiar. E tudo isso lá na Serra, o que aconteceu? Ficou congelada a pista da Serra do Rio do Rastro e durante a madrugada, durante essa manhã, os policiais rodoviários militares estaduais estavam lá jogando o famoso sal na pista para ter o descongelamento da pista. E a informação que chega agora, nesse exato momento, é que eles acabaram de liberar a Serra do Rio do Rastro. Então, não sabe que horas que vão fechar. Se a temperatura começar a cair ali pelas 6, 7 horas e formar aquela camadinha fininha de gelo, eles já bloqueiam a pista para evitar acidente. Então, agora está liberado nos 2 sentidos, a Serra do Rio do Rastro, depois desse trabalho constante aí durante a madrugada, início da manhã, teve uma parte que liberaram meia pista, depois agora a serra inteira, até para evitar qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de intercorrência nesse trecho. Então, agora sim a serra está liberada, quem quer subir, aproveitar, quem sabe, uma possível chance de neve nessa madrugada, de acordo com os meteorologistas, mas vai cedo,
porque a possibilidade de fechamento da serra, de novo, é grande ali no final da tarde, início da noite, porque a temperatura vai voltar a despencar. Quem gosta de frio tá feliz da vida, agora quem não gosta tá triste. 1h21. Um relatório da Organização Mundial da Saúde apontou que o Brasil é um dos 4 países que conseguiram adotar um conjunto de medidas para reduzir o vício do cigarro. O documento foi apresentado durante a Conferência Mundial sobre Controle do Tabaco, em Dublin, na Irlanda. Além do Brasil, Turquia, Países Baixos e Maurício, na África, adotaram um pacote completo de medidas recomendadas há 18 anos pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Foram avaliados os resultados de 6 ações, como monitoramento do uso do tabaco e políticas de prevenção, legislação sobre ambientes livres de fumo, ajuda para parar de fumar, alerta sobre os perigos do tabaco nos rótulos das embalagens e na mídia de massa, proibições de publicidade, promoção e patrocínio do tabaco e aumento de impostos sobre o tabaco. De acordo com a OMS, durante esses anos, o número de países que adotaram ao menos uma dessas políticas passou de 44 para 155. Em termos de impacto populacional, isso significa 6 bilhões e 100 milhões de pessoas atendidas em comparação a 1 bilhão em 2007. Ao mesmo tempo, 40 países não adotam nenhuma dessas providências. Na abertura do evento, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, declarou, abre aspas, "Temos muitos sucessos para comemorar, mas a indústria do tabaco continua a evoluir", fecha aspas. Segundo ele, ao unir ciência, políticas e vontade política, é possível criar um mundo onde o tabaco não ceife mais vidas, prejudique economias ou roube futuros. Os principais avanços ocorrem em relação à rotulagem com advertências dos riscos à saúde. 110 países a adotam, contra apenas 9 em 2007. No entanto, a OMS alertou que a fiscalização tem sido inconsistente. A falta de campanhas educativas, as embalagens de tabaco sem fumaça continuam mal regulamentadas e apenas 1/3 da população mundial vive hoje em países que criaram ambientes livres de fumo. E ao menos 134 países não tornaram os cigarros menos acessíveis por meio do aumento de impostos. A recomendação da OMS é uma tributação de 75%. Algo que também preocupa é a disseminação de cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido, o que tem levado muitos jovens ao consumo. Atualmente, 133 países regulamentam ou proíbem esses dispositivos para fumar, contra 122 em 2022, e 62 ainda não fazem nada. Para a Organização Mundial da Saúde, os países devem considerar estender as advertências contidas hoje nos maços de cigarro tradicional também para os vapes. Segundo a entidade, a indústria está mirando agressivamente os jovens para aumentar as vendas de cigarros eletrônicos. Rüdiger Kresch, diretor de promoção de saúde da OMS, enfatizou a importância de regulamentar esses novos produtos, porque eles estão atraindo crianças e jovens para o uso de nicotina, levando-os ao vício. Ele mencionou que 1.300.000 pessoas morrem a cada ano devido ao fumo passivo, e milhões devido ao uso do tabaco. A seguir, a flexibilidade de horários e oportunidade nas empresas afastam cada vez mais os brasileiros da carteira de trabalho assinada. De volta com o nosso Informe Região, olha só, gente, o brasileiro paga 18% de impostos na conta de luz. Nem é tanto se houver comparações com outros setores da economia. O difícil é entender tudo que está na fatura. O que machuca o orçamento são os reajustes, quase 50% nos últimos 5 anos. E, gente, a gente nem sabe mais para onde vai parar tudo isso. A conta de luz dos brasileiros deve registrar um aumento médio de 3,5% nos próximos anos. A elevação é consequência da derrubada pelo Congresso Nacional de vetos do presidente Lula a dispositivos da chamada Lei das Eólicas Offshore. A projeção é da Frente Nacional dos Consumidores de Energia, que estima o impacto financeiro adicional de 197 bilhões de reais até 2050 para os consumidores do país. A decisão afeta diretamente o chamado consumidor cativo, aquele que recebe energia por meio de distribuidores
distribuidoras, arcando com uma série de encargos além do próprio consumo. Entre esses custos estão a geração e distribuição de energia, o acionamento de termoelétricas, encargos setoriais, tributos como ICS, PIS e COFINS, além de contribuições municipais como a COSIP, voltada ao custeio da iluminação pública. Também podem ser incluídas na fatura do consumidor penalidades por atraso no pagamento, doações assistenciais facultativas e os valores relativos às bandeiras tarifárias, sistema que sinaliza as condições de geração de energia no país e aplica cobranças adicionais em cenários adversos como períodos de seca. A frente que estuda acionar o Supremo Tribunal Federal para contestar os efeitos da decisão legislativa alerta que o crescimento dos encargos setoriais desde o apagão de 2001 tem pressionado o custo final da energia elétrica. Para o Conselho Nacional de Consumidores de Energia, há uma necessidade urgente de revisar os subsídios considerados excessivos e mal distribuídos. Para a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, os subsídios comprometem a competitividade da economia nacional e deveriam, em muitos casos, ser financiados pelo orçamento da União e não repassados diretamente aos consumidores. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a tarifa de energia elétrica é composta basicamente por 3 grupos de cobrança: energia, transmissão e distribuição, impostos e encargos setoriais. Estes últimos englobam uma série de fundos e taxas reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Um levantamento médio realizado pela Enel Distribuidora e instituições do setor aponta que para cada R$100 pagos na conta de luz, aproximadamente 30% correspondem ao custo da energia, 26% à distribuição, 10% à transmissão, 15% aos encargos setoriais e 18% aos impostos. Entre os tributos, destaca-se o ICMS, imposto estadual que pode chegar a 18% sobre o valor total da fatura, além do PIS/PASEP e da COFINS, ambos federais. Esses últimos financiam programas sociais e previdenciários, mas também pesam diretamente sobre os consumidores. No âmbito dos encargos, a CDE, criada em 2001, tem papel relevante ao concentrar subsídios para fontes de energia renováveis e tarifas sociais. Outro destaque é o Proinfa, que em 2025 deve custar mais de R$6 bilhões, valor repassado às operadoras e, em última instância, aos usuários. Além desses encargos, o sistema de bandeiras tarifárias também pode contribuir para os aumentos pontuais nas faturas mensais. Criado para dar mais transparência ao custo real da geração de energia, o modelo define acréscimos com base na situação dos reservatórios hidrelétricos. A depender da gravidade, a tarifa pode subir de quase 2 centavos na bandeira amarela para quase 7 centavos na bandeira vermelha de patamar 2 por quilowatt-hora. Gente, tem que economizar. Aquela famosa passou, apaga a luz, sabe? Que o pai e a mãe fazia com a gente quando era pequeno. Não sou sócio da companhia de energia, tem que fazer isso, porque senão os encargos vêm e dói no bolso. 1h30, olha só, gente, uma boa notícia para quem gosta de viajar, para quem gosta de se programar, principalmente. A oferta de voos no Aeroporto Regional de Jaguaruna já começou a ser ampliada a partir de hoje, com o início da segunda operação da Latam. A decolagem a partir do sul do estado é prevista todos os dias das 10 horas da manhã, ampliando a oferta de 10 frequências semanais até o mês de outubro. Aí a companhia aérea vai planejar aumentar a oferta para 12 voos semanais. Os voos serão realizados com a aeronave Airbus A320, com capacidade até para 174 passageiros. É aquela grandona, não é mais teco-teco como a gente via antes, não, hein, gente? O maior número de movimentos das empresas dos aeroportos também vai significar uma ampliação de 71% nas ofertas de assentos, e os passageiros aqui do sul do estado é que vão ser contemplados. Então, a partir do dia 24 de junho, ou seja, hoje, tem voos domingos, segundas e sextas-feiras, e sábados, um voo diário para São Paulo. Terça, quarta, quinta-feira, 2 voos diários para São Paulo. Já a partir do dia 26 de outubro, domingos e sábados, um voo diário para São Paulo. Segunda, terças e quartas, quintas e sextas, 2 voos diários para São Paulo. Gente, inclusive o secretário de Portos e Aeroportos deu uma série de entrevistas falando sobre isso. Se não tiver movimentação, é claro que a Latam daqui a pouco tira o voo extra. Mas se você pesquisar, aqui fica uma dica de economia, até para você que quer viajar no final do ano, no começo do ano com a família, já pesquisa. Tem passagem saindo do aeroporto de Jaguaruna para São Paulo, para Congonhas, que é bem fácil de despachar lá em São Paulo, e para tudo quanto é quanto, Guarulhos, melhor dizendo, por R$ 135 a passagem.
Se der uma pesquisadinha, isso não é voo longo não, para 5, 4 meses não, a cada 2 meses, se você for fazer uma pesquisa, dá mais uma baixadinha de preço. Hoje, eu fiz uma pesquisa agora pela manhã, se você for viajar daqui a 60 dias, está saindo o trecho, a ida no caso, R$ 135, a volta, 124. Olha isso, dependendo de quantos de dias que você vai ficar em São Paulo também. Então, está sendo mais barato do que de ônibus. Então, se você pode se programar com a sua família, se você quer passar um final de semana em São Paulo, se você tem essa possibilidade de programar antes, está muito barato. E é aqui, né? Em Jaguaruna, o pessoal do sul inteiro, até gente do norte do estado do Rio Grande do Sul está vindo pegar voo em Jaguaruna, tudo isso vai fazer essa economia girar. Se não tiver voo, não tiver gente, né? Aí eles vão cancelar mesmo, porque não é instituição de caridade, né? Eles têm que movimentar, fazer o dinheiro girar também para conseguir essa circulação. Então, boa iniciativa do governo do estado, essa parceria com a Latam, agora cabe fazer aí com que esses voos sejam preenchidos. A mão de obra da indústria sofreu uma queda nos últimos anos e, de acordo com a Federação das Indústrias de São Paulo, que divulgou os dados agora recentemente, o motivo é a rejeição da carteira assinada e foi impulsionado pela pouca flexibilidade para que trabalhadores possam conciliar a vida pessoal com a profissional. Segundo um levantamento da Federação de Indústrias de São Paulo, 59% dos brasileiros preferem trabalhar por conta própria, contra 41% que se sentem mais seguros contratados por uma empresa. A rejeição ao modelo de trabalho CLT, somada à saída de milhões de jovens do mercado de trabalho e a alta taxa de desemprego, ajudaram a estimular a redução de mão de obra na indústria. Em um cenário de ampliação de benefícios sociais, um número maior de jovens passou a priorizar a educação e demandando maior flexibilidade no mercado de trabalho. O levantamento apontou que desde 2022, o número de pessoas que priorizou ganhar mais dinheiro do que ser registrado cresceu de 21% para 31%. Entre o início de 2024 e março deste ano, 20% das indústrias paulistas não conseguiram contratar novos funcionários. A maioria das empresas entrevistadas classificou o processo de busca de candidatos como difícil. A razão dessa dificuldade ocorre devido à valorização do empreendedorismo e do trabalho autônomo. O levantamento entrevistou 1.500 paulistanos, de 18 a 59 anos, em abril deste ano. 63% avaliaram que o trabalho formal oferece pouca flexibilidade para conciliar a vida pessoal e profissional, sendo que a maioria considerou que trabalhar por conta própria seria a melhor escolha. O fator crucial para escolher um emprego é o salário e os benefícios, seguido de um ambiente laboral agradável, flexibilidade e segurança. Segundo a pesquisa, a tecnologia abriu portas para uma série de possibilidades no mercado de trabalho. Esse movimento foi intensificado pela abertura de vagas nos aplicativos de transporte e entrega de produtos. O número de brasileiros que consideraram trabalhar por conta própria sem carteira de trabalho assinada cresceu para quase 1/3 da população. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, a mudança da visão dos brasileiros é somada à saída de milhões de trabalhadores do mercado formal de trabalho. Entre 2019 até os 3 primeiros meses deste ano, quase 3 milhões de pessoas entre 14 e 24 anos deixaram o grupo de pessoas que estão trabalhando e buscando emprego, apesar do crescimento da força de trabalho total para quase 4 milhões no mesmo período. A boa notícia é que, apesar da redução dos jovens no mercado de trabalho, mais da metade estão priorizando os estudos. Segundo especialistas, não há soluções fáceis e a tendência é que a pressão para a redução dos custos trabalhistas cresça, o que facilitaria que as empresas paguem mais para atrair a classe trabalhadora. Mas se você quer um trabalho de carteira assinada e está procurando uma vaga, vamos conferir agora as disponíveis no site da SIC. Em Criciúma, uma vaga de técnico em eletromecânica, uma vaga de recepção e hospital veterinário, uma vaga de designer, uma vaga de auxiliar de dentista,
25 vagas de recuperador de crédito e uma vaga de atendente noturno. Em Sara, uma vaga de auxiliar de estética automotiva, uma vaga de designer gráfico de produção e criação e operação de impressoras digitais, uma vaga de analista de BI, uma vaga de motorista de entrega, uma vaga de assistente financeiro em contas a receber, uma vaga de atendente comercial. Em Nova Veneza, uma vaga de vendedor interno, uma vaga de almoxarife, uma vaga de assistente comercial, 3 vagas de auxiliar de produção, uma vaga de operador industrial, uma vaga de consultora de vendas e uma vaga de líder de perecíveis. Já em Cocal do Sul, há uma vaga de auxiliar desenhista, uma vaga de vendedor, uma vaga de desenhista mecânico, uma vaga de assistente de vendas, uma vaga de auxiliar de desenhista em empresa de fabricação de máquinas. Essas e outras vagas estão disponíveis no site da SIC, rededetalentos.com.br. Boa sorte, então, a seguir ações da nossa casa que vão ajudar a aquecer o coração e também as crianças que precisam na instituição. Voltamos com o nosso Informe Região. Hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a Franciele Becker, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre a nossa casa. Às vezes você vê aqui no nosso programa, no nosso jornal, a gente coloca nas redes sociais, quando eles fazem ação do bazar, quando eles fazem algum tipo de ação para chamar a atenção das pessoas, para entender um pouquinho mais sobre o que é essa instituição, que trata muito bem das crianças que são retiradas das suas famílias para colocar, né, num lar temporário até que elas sejam encaminhadas para adoção e ganhem um novo lar. Sobre isso eu vou conversar com a coordenadora da nossa casa, né, uma das coordenadoras, elas têm funções, são várias, para dar conta de tudo, né, dentro dessa instituição, a Franciele Becker. Obrigada, Franciele Becker, obrigada pela presença aqui no estúdio, Fran. E é isso, né, é um lar temporário, mas que para muitas crianças talvez seja o primeiro lar de verdade, né, Fran? Isso, boa tarde. É a casa deles, né? Enquanto eles estão lá acolhidos, a casa deles. Por muitas vezes eles têm acesso a coisas que não tiveram antes, né? Então a casa, o nome já diz, né? Acolhimento. Então é tudo isso que a nossa casa faz, um acolhimento. Carinho, amor, atenção e todo o cuidado que eles precisam no período que eles estão lá. Hoje a nossa casa abriga quantas crianças? Nós podemos acolher até 20 crianças, a estrutura comporta 25 e atualmente nós estamos com 17. E aí tem gente que pergunta, às vezes até pergunta para mim, por que eles pedem tanto, né? Toda hora tá precisando de alguma coisa nas redes sociais, que eles colocam lá também as necessidades do mês. Mas as pessoas perguntam, né, Fran? Porque vocês não são uma instituição paga totalmente por município, por estado, ela também se encaixa como uma ONG? Como é que funciona? Nós somos uma OSC, uma organização da sociedade civil. A casa foi fundada há mais de 25 anos por pessoas da comunidade mesmo. Então, eles que desembolsaram, eles que criaram a instituição e a partir de ali começou o processo para conseguir recursos, né, eventos, ações beneficentes para que a casa pudesse ir crescendo. Então, atualmente nós temos convênios com alguns municípios, porém, em grande parte não abrange, Supre. né, não supre toda a demanda que a casa tem. Nós temos 25 colaboradores contratados, né? Então a casa funciona 24 horas e os outros recursos são através de ações beneficentes, como bazar, feijoada, também o pedágio e outras atividades que a gente participa para arrecadar esses fundos, né? Então, nós contamos bastante com a comunidade, com os voluntários também. E a casa, ela abriga crianças de 0 a 17? É isso? É independente da idade. A justiça determinou a retirada daquela criança da família, colocou ela na nossa casa, aí não tem a idade para escolher. É isso? Há meninos de 0 a 7 e meninas de 0 a 17. Tem a diferença, né? Porque aí os meninos têm uma outra instituição, né? Tem uma casa de acolhimento somente para meninos a partir de 7 anos, né? Devido à complexidade também, nós acolhemos adolescentes meninas, então
não cai bem, né? Então, muitas vezes, se vem irmãos, dependendo da situação, pode acolher algum menino acima da idade, né? Mas o objetivo é meninos até 7 anos. E hoje, como é que a gente sabe que a fila de adoção, né, é extensa, né? Muita gente querendo adotar, mas ainda tem aquela preferência por bebês, por crianças mais novas. Então, essas crianças, elas ficam uma média de quanto tempo dentro da nossa casa, Fran, a partir do momento da chegada? É muito invariável, depende muito do processo, né? Que são 3 tipos. O processo de restituição familiar, que é quando ela retorna ao seio familiar, para a mãe, para o pai, né? Ou para quem estava com a guarda. Tem essa possibilidade ainda. Isso, é o objetivo, conforme o ECA, a prioridade é a restituição familiar. E um segundo plano, se não é possível isso, daí pode ser a família extensa, que é uma avó, alguém próximo que possa criar vínculo com essa criança para permanecer ali na família. E, em último caso, aí sim vem a destituição, que daí entra no cadastro de adoção. Né? Então, é muito invariável, é um processo judicial que corre, né, no fórum aqui de Criciúma, então, demanda um pouco de tempo, às vezes fica 1 mês, 2, às vezes 6 meses, 1 ano, às vezes chega até 2 anos, dependendo, né? Porém, a casa trabalha para que tudo ocorra de uma forma para que a criança fique o menos tempo possível em acolhimento, né? E hoje tu, dentro da tua experiência, dentro da nossa casa, há tantas campanhas, né, que há alguns anos estão sendo feitas para adoção tardia, né, que tardia, um modo de dizer, né, uma palavra que colocarem no meio, mas a adoção de crianças mais velhas, crianças, adolescentes, enfim, você tem visto que, vamos dizer, que é uma campanha que pegou, que as pessoas entenderam o real sentido disso, ou ainda a rejeição é muito grande, Fran? Temos bastante dificuldade, né, nessa adoção quando a adolescente é um pouquinho maior. Então, por isso que a casa trabalha no apadrinhamento afetivo, né, que não é uma forma de adoção, mas é uma forma de a adolescente, a criança que está lá dentro, que tem essa dificuldade maior na adoção, de ela se sentir acolhida, de ela ter uma pessoa que possa ter esse contato com ela até ter outro caminho, né? E também a casa começa a gerar a autonomia da adolescente para que ela possa seguir os próprios caminhos, né? Mas não temos, assim, boas perspectivas com relação a essa questão de adoção tardia, né? E para que tudo isso funcione, como a gente diz, precisa de verba. E uma das ações grandiosas da casa já tem mais de 10 anos, né? É a 13ª. 13ª edição da Feijoada Mágica, que o mágico é o coração aquecido, o estômago cheio, mas o mágico é o coração, né? Trazendo essa perspectiva de uma doação a mais para a instituição. Quando é que vai acontecer? Como é que já estão os ingressos? Como é que vai ser esse ano, Fran? Então, a feijoada vai acontecer no dia 13 de julho, temos aí 2 semanas e um pouquinho, né? A partir do meio-dia, nós temos os chefes que estarão preparando toda a feijoada já desde o sábado, né? Toda uma equipe de voluntários que vai participar, essa é a 13ª edição, e já estamos vendendo ingressos na nossa casa fisicamente, você pode estar passando lá para estar adquirindo. Quanto esse ano? Adulto R$60 e o infantil R$30. Tá. Você pode estar adquirindo lá ou, não tem como ir na casa, pode também mandar uma mensagem para o nosso telefone da recepção, 98-473-5959 e comprar... Peraí, mulher, para o pessoal anotar. Pega o celular aí, gente, para escrever, que ninguém mais pega papel e caneta no celular. Desbloqueou, então, 473 5959. 5959. Depois eu vou colocar o vídeo no Instagram, que eu vou colocar a descrição lá, vou deixar o telefone também e o link da nossa casa. Aí compra por ali, no dia lá do evento, aí dá o nome, vai estar lá o ingresso adquirido, né? E também nos pontos de venda, no Nações Shoppings, na Fátima Papelaria, desculpa. Também no centro de Criciúma, na Mari, e na Fátima também, Esportes, e no bairro Santa Luzia, na Fortunas Barbearia. E só vai ser presencial dessa vez ou vai ter drive também? Não, somente presencial, né? Vai ter tem música, tem brinquedos para as crianças, então dá para
para curtir bastante Vai o ser um momento. dia para a família e para ajudar também a Para instituição. ajudar também. Nós vamos estar vendendo os ingressos também no dia 5, no sábado, Uhum. na Praça Nereu Ah, Ramos. sábado mais, né? Isso, vai ter o Arraiá Solidário, Uhum. onde tem várias barracas, né? A nossa Nós- casa vai ter também? Vai ter também. Ah, tá. Estaremos lá vendendo um caldinho de feijão já para que bom. esquentar. E também os ingressos. Então, quem quiser pode estar indo lá, né, no sábado, comprando seu ingresso e também adquirindo ali alguns itens de guloseimas. Ai, que coisa boa, vai ser bem legal essa festa na praça. Ô, Fran, pra gente finalizar, quem quiser fazer algum tipo de doação, a gente sabe, né, tem empresa que faz gincana entre os funcionários, dinâmicas, arrecada leite, fralda. A nossa casa, ela aceita tudo, né? Sim. Tudo. Gente, é tudo mesmo, é eletrodoméstico, você tá mudando os móveis do escritório, mas estão, gente, pelo amor de Deus, vamos mandar tranqueira, é só coisa boa, né? Não tem ninguém para consertar nada lá, não. Mas o que você puder doar, pode, porque o que não é servível para casa vocês guardam e tem o bazar permanente, depois vocês fazem um grande bazar, que tudo isso vira alguma forma de ajudar a instituição, né? Porque às vezes o pessoal, eu tô apertado, não tenho dinheiro, mas fez arrumou o guarda-roupa, sobrou a roupinha do filho, dela, um sapato que, tô aqui mais 3 anos, nem funciona, mas não tá descolando a sola, né? Não tem para onde levar, pode encaminhar para nossa casa, né? Pode estar fazendo a doação. A casa funciona 24 horas, então a gente recebe doações de brinquedos, todos os itens, como você disse, e é aproveitado, né? Em primeiro momento é feita triagem para as crianças e um segundo momento vai para o nosso bazar fixo, que acontece durante a semana das 9 às 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia, e posteriormente vai para o bazar grande, que é esse que acontece geralmente aí de 3 em 3 meses, que é um bazar que tem mais itens, né? E são valores que são revertidos para a instituição, para manutenção, para coisas do dia a dia das crianças, né? Também temos o padrinho provedor, que você pode estar doando em valores, né? Não tenho algo em si para doar, mas pode estar doando também, participando no nosso Instagram. Tem o link para poder doar. Posso doar R$20 por mês. Então lá você consegue doar 1 mês, 2 meses, 3 meses, R$100, você que escolhe. E a ajuda também é muito bem-vinda. E aí contribui com a formação também de uma criança, né? Porque, querendo ou não, eles estão ali, como você disse, o objetivo é voltar para a família. Muitos já estão com a família destruída, desestruturada, não tem como voltar. E dali eles vão seguir um caminho, né? Com 17 anos, a menina, né, que fica ali mais tempo, tem que saber para onde vai trabalhar, seguir, pegar o rumo, né? Como a gente diz. E todo o acolhimento, todo esse carinho que vocês dão na casa é uma forma de também traçar esse futuro para essa criança, porque não termina com 17, né? Ela vai ter uma vida inteira pela frente, né, Fran? Sim, a casa tenta preparar para que eles possam seguir, né? É claro que nós damos o suporte, muitas crianças, muitas adolescentes que saem dali, quando precisam, ligam primeiro para a nossa casa para poder estar pedindo auxílio. Então, todo o trabalho que a casa faz é com a colaboração de todos, né? Porque tudo que você doa, que você contribui, que você se torna um voluntário, eu não posso ajudar doando e nem com valores financeiros, mas você está lá doando seu tempo. Então, toda ajuda contribui para o funcionamento da instituição, para que essa criança possa ter uma vida diferente, né, do que ela teve ali. Com certeza, que já sair de casa por motivos banais, como a gente diz, de bico, brigado com o pai e com a mãe, já é dolorido. Imagina você perder tudo aquilo, a estrutura toda e ficar sem rumo e parar em outro lugar que você não conhece ninguém, até se achar, e principalmente criança, né? Dói mais, adolescente que já está numa fase mais complicada com a cabeça, é mais difícil ainda, então tudo isso, né, vai fazendo com que vocês também sejam um pouco os heróis dessas crianças para colocar eles na vida certa, no caminho que talvez lá na casa não deu certo, mas que dali para frente possa dar. Fran, obrigada mais uma vez. E a Feijoada Mágica, então, dia 13 de julho, no domingo, a partir das 12 horas. Então tá certo, gente, pode comprar ingresso. Eu vou colocar tudo na descrição no Instagram aqui da TV Primavera para você acompanhar. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e no nosso canal do YouTube,
youtube.com/TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera para você. Às 14h tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar. E às 4h, a Hora da Graça chega com fé e devoção, encerrando a nossa programação local, abrindo a grade da RIT TV. Lembrando que a TV Primavera também é a TV do Show da Fé. Fiquem com Deus, façam uma boa terça-feira, proteja-se do frio, gente, vai esfriar mais ainda. Até amanhã, tchau!